Muitas pessoas que estão estudando ou que estão aprendendo inglês, principalmente aquelas que estão aprendendo sozinhas, elas relatam uma dificuldade em memorizar e utilizar aquilo que elas aprenderam. Isso acontece por quê? Acontece principalmente porque essas pessoas, elas focam muito em aprender regras, em aprender padrões e esquecem de entender que elas precisam aprender como usar essas coisas que elas estão aprendendo. A contextualização, ela desempenha um papel importantíssimo na hora que você vai estudar inglês. Isso porque o nosso cérebro, ele é extremamente adaptado para aprender as coisas em contexto. Ou seja, ele precisa fazer associações significativas para aprender e memorizar melhor. E provavelmente a contextualização é a estratégia que está faltando aí para você conseguir melhorar o seu inglês e memorizar melhor. E o que é a contextualização? Nada mais é do que você aprender tanto as regras gramaticais quanto os vocabulários em contextos reais. Por exemplo, como aprender a falar sobre comida falando sobre seus hábitos alimentares. Então vamos entender como é que funciona a contextualização no nosso cérebro. Então aqui vamos falar sobre a compreensão significativa. E aqui a gente tem 3 partes do cérebro que estão envolvidas nesse processo, que são córtex pré-frontal, córtex temporal e o córtex parietal. O córtex pré-frontal, o que ele vai fazer? Qual é a função dele nesse processo? Ele simplesmente vai fazer com que você traga informações anteriores sobre as experiências e conectar essas experiências com o que você está aprendendo. Então ele vai atribuir significado para tudo que você está aprendendo e dessa forma vai ficar muito mais fácil de você memorizar. Já o córtex parietal, ele vai te ajudar a integrar todas as informações sensoriais que são importantes naquele momento, sabe? Visão, olfato, tato e etc. O córtex temporal, ele vai te ajudar como? Ele vai te ajudar a encontrar padrões sonoros, frases e palavras específicas. Então ele vai te ajudar a identificar tudo isso. Agora vamos falar sobre o aprendizado por associação. E nessa parte aqui a gente tem o hipocampo. E o que o hipocampo faz? Bom, primeiramente, ele é extremamente importante para a criação de novas memórias. E ele também tem um papel muito importante nas conexões associativas. Ele armazena as informações no seu cérebro de forma flexível. E o que isso acontece? Por que isso é bom? Porque basicamente você vai aprender algo em um contexto e quando vier um contexto parecido, você vai conseguir aplicar o que você aprendeu nesse contexto que é parecido, mesmo que você nunca tenha estudado aquele vocabulário ou aquela estrutura naquele segundo contexto. Então você aprende em um contexto, mas também consegue aplicar a outros, e isso graças ao hipocampo. Obviamente, eu não poderia deixar de falar sobre o nosso sistema de recompensa e motivação. O nosso sistema de recompensa, ele é ativado quando a gente começa a estudar algo que é relevante pra gente. Então não tem espaço para aquele você está aprendendo porque é necessário. Por que para você é necessário? Você precisa enxergar essa relevância. Basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a motivação necessária para você continuar estudando, para você continuar apesar das dificuldades. Eu já falei do sistema de recompensa aqui em outros vídeos também. E aqui no sistema de recompensa a gente também pode trazer o quê? Usar coisas que você gosta, usar assuntos que você gosta. Porque quando a gente usa coisas e assuntos que a gente gosta, ou então música, se você é uma pessoa que gosta de música, filme, se você é uma pessoa que gosta de filme, o nosso sistema de recompensa ele também se ativa, porque a gente começa a achar que aquilo é legal. Eu vou usar algo que eu gosto para poder aprender inglês, então é mais uma oportunidade de estar fazendo algo que eu gosto. E por último, vamos falar sobre a memória de longo prazo. E aqui o hipocampo entra de novo. Então o que acontece? Quando a gente estuda algo, essa memória, ela é uma memória ainda bem fraca, vamos dizer, né? Então, ela é uma memória inicial. E aí, depois disso, ela vai passar para o hipocampo. E quando ela passa para o hipocampo trabalha para transformar ela em uma memória de longo prazo. Inclusive, existem alguns estudos de pessoas que tiveram que fazer alguma cirurgia, tiveram alguma lesão no hipocampo e elas basicamente perderam a habilidade de criar novas memórias. E quando eu digo criar novas memórias, eu digo inclusive de você aprender o nome de alguém.
Além do hipocampo, a gente também tem o córtex entorrinal. Essa parte do cérebro é conhecida por criar mapas cognitivos ambientais. Ou seja, ele é que vai te ajudar a lembrar que algo aconteceu em algum lugar. Ou seja, quando você estuda inglês em um determinado contexto, ele vai lembrar do que foi estudado, do que foi aprendido, aquele contexto específico. E isso facilita com que você busque a informação depois. Agora, uma última coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o processo de esquecimento no cérebro é normal. A gente precisa esquecer. Não tem como a gente armazenar tudo que a gente quer na nossa cabeça. Então, esquecer é saudável. Só que o que o cérebro vai descartar? Ele vai descartar aquilo que não é mais útil. É como se ele estivesse jogando todo o peso desnecessário para fora. E o que são as informações inúteis para ele? São aquelas que não possuem significado, não possuem emoções ou não possuem utilidades. Por isso que a contextualização tem um papel importantíssimo na hora de você aprender inglês, porque ela vai trazer a utilidade, vai trazer emoções e também significado. Então, se você quer aprender um pouco mais como melhorar o seu inglês, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre conversando com a galera, sempre trocando uma ideia com o pessoal para saber quais são as suas maiores dúvidas e poder ajudar vocês a conseguir falar inglês com confiança. O link vai estar aqui na descrição do vídeo.